Olá pessoal, nesse vídeo da sexta-feira eu vou comentar sobre um artigo publicado no British Medical Journal essa semana e que fez com que mais de uma dezena de amigos me enviassem o PDF desse artigo com um título chamativo e com uma figura interessante a respeito do, abre aspas, a ilusão da medicina baseada em evidências. É um título muito interessante, mas a gente tem que analisar o conteúdo e discutir esse conteúdo do ponto de vista do que ele nos traz de bom e do ponto de vista do que tem que ser visto de uma maneira mais aprofundada. Eu gosto de perguntar às pessoas que me mandam os artigos o que é que elas acharam dos artigos. Em bom percentual das vezes a pessoa responde: não li ainda. E a gente sabe que leitura de artigo é uma coisa que, dos que a gente reserva, a gente lê a minoria, né? Isso é normal, a gente gera assim um viés de otimismo em relação à nossa capacidade de leitura. Mas quando a gente não lê, a gente fica com o impacto do título. Então esse impacto do título ele já é um impacto que gera um certo, digamos assim, modelo mental na gente, que gera uma certa modificação, que gera uma certa transformação, que gera uma visão mais crítica em relação à realidade, o que por um lado tem realmente razão de ser, por outro lado a gente tem que avaliar, eu acho, de uma maneira mais aprofundada. Concordo que medicina baseada em evidência tem muito de ilusão. Inclusive, essa crítica ao paradigma da medicina baseada em evidência está presente no meu último podcast, onde eu falo do paradoxo da medicina baseada em evidências. A medicina tem evoluído do ponto de vista científico. Essa evolução é uma evolução natural. E, na verdade, eu questiono e tenho questionado se o advento desse nome ou desse movimento de medicina baseada em evidências, ele teve um equilíbrio satisfatório do ponto de vista de consequências intencionais ou não intencionais. Eu digo equilíbrio satisfatório, consequências intencionais serem melhores do que as não intencionais. Existem outros títulos, outras ideias, como o sequestro da medicina baseada em evidências e etc. E que é tudo, na realidade, tudo tem uma razão, existe razão desse ponto de vista de crítica. Tem uma medicina baseada em evidência, existe, mas eu gosto mais até de falar de medicina como ela deveria ser, que é uma medicina que se norteia também por conceitos científicos. Mas quando a gente puxa a medicina baseada em evidências, ela acaba sendo um movimento, mas um movimento que pode dar, na verdade, pode ter, na verdade, impactos que nos aproximam de um paradigma de racionalidade, mas se mal usado também é um movimento que pode trazer um desvio do que seria ideal. O artigo aqui ele pontua basicamente a influência da indústria farmacêutica dentro desse paradigma, como trazendo a ideia de que a indústria farmacêutica na realidade ela domina grande parte dessas evidências pelas quais a medicina deveria ser baseada. E ela domina com interesses, com conflitos de interesses. E isso faz com que a medicina baseada em evidência seja, na verdade, uma ilusão. Quem me conhece ou acompanha ou tem discutido as coisas comigo ao longo desses anos sabem que eu tenho uma visão crítica consistente em relação a muitos comportamentos da indústria farmacêutica. Mas o que eu quero discutir aqui é a abordagem desse diálogo que esse artigo traz e se esse tipo de abordagem é uma abordagem, na verdade, positiva ou mais negativa. Eu vou pontuar as ideias principais, que são ideias adequadas, na maioria delas trazidas pelo trabalho, mas em seguida analisar de uma maneira mais aprofundada cada uma dessas ideias e discutir as implicações de colocações desse tipo. Não de críticas à indústria, porque eu sou um dos críticos à postura da indústria, em relação da indústria com os médicos, mas uma postura desse tipo que eu vou explicar qual é. Bem, o subtítulo, na realidade, desse artigo, da ilusão da medicina baseada em evidências, é que a medicina baseada em evidências tem sido corrompida por interesses corporativos.
né? E corporativos, ele se refere a umas poucas grandes indústrias, companhias farmacêuticas que dominam, na realidade, o mercado. Então essas companhias farmacêuticas, elas são responsáveis pela boa parte das evidências, né? Elas suprimem os estudos negativos, publicam mais os estudos positivos, elas não apresentam de uma maneira transparente os dados crus dos trabalhos. O que a gente tem é um acesso ao artigo, né, que é um resumo do resumo do resumo do resumo do que é um trabalho científico. Colocações verdadeiras, viés de publicação, transparência em ciência é uma coisa que sempre a gente está discutindo e precisando evoluir. Um outro ponto que ele coloca é a academia, né? A academia, ela fica muitas vezes refém da indústria farmacêutica, porque boa parte dos financiamentos de pesquisa são trazidos, né, pela indústria farmacêutica. Então é como se aquele conflito de interesse tira a independência da academia em produzir uma ciência justa, né? Uma ciência isenta de interesses comerciais. O terceiro ponto é a influência da indústria nos médicos, né? Os médicos, os speakers, né? Eles realmente às vezes são influenciados e acabam sendo mais assim acabam fazendo o papel de propagandistas do que o ridículo papel de propagandistas do que provavelmente pessoas que são formadoras de opinião com F maiúsculo, né? E também as agências regulatórias, né? Vamos dizer aqui, ele está se referindo ao FDA, a gente pode se referir à Anvisa, que na verdade recebem fundos também da indústria farmacêutica para tocar os trabalhos, né? Então se você está ali aplicando para que seu produto seja regulado e seja aprovado para comercialização, aquilo ali custa um preço, né? E há uma crítica de que esse financiamento das agências regulatórias pela indústria pode gerar também conflitos de interesse. Então são pontos assim que têm a sua parcela de verdade, alguns mais, alguns menos. Mas se você lê o artigo, você praticamente acaba quase chorando, né? Como se o mundo estivesse num cataclisma, né? Pior que a pandemia ou coisas assim. E eu acho que os autores acabam tendo essa noção e eles resolvem fazer um último parágrafo sugerindo soluções. Mas é até desproporcional a realidade que é colocada e as soluções, 3 soluções, como se aquilo ali fosse realmente. Parece até uma coisa simplória, aquilo ali fosse resolver tudo que seria liberar as agências regulatórias de financiamento da indústria farmacêutica, mas não é que a indústria financia, a indústria na verdade paga para registrar um produto, liberar isso aí, aumentar o imposto para a indústria para que possa ser feito estudos independentes, estudos científicos independentes, e a ciência transparente, a ciência aberta, que é uma discussão que está aí em voga e deve ser cada vez mais transparente, mas independe da indústria ou não, a ciência deve ser transparente por si própria. Eu achei meio desproporcional 3 soluções como se fosse resolver todo esse cataclisma que está sendo aqui colocado. A indústria é um problema, como eu digo, realmente eu não gosto da relação muito da indústria com médicos ou da forma, né, como a indústria se relaciona também às vezes com pesquisadores. Poderia ser uma coisa melhor. Então eu acho que o formato da relação é um formato que tende a promover conflito de interesses e etc. O que eu tenho dúvida é, na realidade, se a indústria não deveria existir, entendeu? Na verdade, se a gente analisa, isso não é uma linguagem neoliberal, não. É uma linguagem do mundo como ele é, de microeconomia, de teoria microeconômica. Que a função de um indivíduo é, na verdade, gerar bem-estar para ele, né? É gerar utility, né? Para si, para a sua família. E a função de firmas, seja lá que firma for, é realmente gerar lucro e sustentabilidade. Não só sustentabilidade para que ela se sustente, mas é inerente à função de uma firma gerar riqueza. Isso não é nem bom nem mal, é assim que funciona, né, o capitalismo.
né? E a gente não está indo para o extremo do neoliberalismo, não. Portanto, a iniciativa privada, indústrias, elas podem existir. Eu não acho que o autor está querendo dizer que não existe e que não deveria existir. Mas a gente tem que ver também que a própria presença da indústria ela gera algum tipo de incentivo à pesquisa, né? Incentivo à inovação. É um processo que pode ser imperfeito, mas ele traz incentivo, né? Mais uma vez eu digo, tem que criticar exatamente a forma como está, mas a gente tem que ter cuidado para não achar que a gente está diante de um inimigo, né? Porque foi esse inimigo que, bem ou mal, também inventou as vacinas, né? Ou tratamentos para AIDS, ou coisas desse tipo. Então, a gente tem que tomar algum cuidado, e eu falo isso principalmente para os estudantes, para a gente não fazer um mundo maniqueísta, onde aqui está o inimigo e nós somos as pessoas do bem. Porque o problema é que nós não somos essas pessoas do bem. Na verdade, esses vieses existem em todos nós. E é aí que eu quero entrar. E não na indústria apenas, né? Se você fala de viés de publicação, que foi o primeiro ponto que ele falou, em relação aos trabalhos da literatura, nós pesquisadores também temos essa tendência a viés de publicação. Mesmo que eu não tenha nada a ver com a indústria, nós publicamos mais dados positivos do que dados negativos. Isso é inerente nosso. Nós temos um conflito de interesse que pode não ser financeiro, mas temos um conflito de interesse da consagração nossa enquanto pesquisador. Muitas vezes a gente não está primando pela qualidade do trabalho, a gente prima também pelo impacto, mas não o impacto científico, pelo impacto pessoal do seu trabalho ou de sua publicação. A questão de dados transparentes, de você compartilhar absolutamente tudo, não é só a indústria que não compartilha absolutamente tudo. A ciência aberta está evoluindo, vai evoluir ainda mais, mas em nada a ciência aberta está tão aberta assim. Nas nossas pesquisas pessoais, acadêmicas, também não houve até então tamanha abertura assim. Quando a gente fala que a academia está refém, eu questiono se a academia não está gostando dessa relação com a indústria. Muitos gostam, entendeu? Ou seja, parece que o mundo é vítima de um único processo. Enquanto, no meu modo de ver, a análise sistêmica é mais adequada do que a análise maniqueísta. Muitas vezes você está vendo ali um pesquisador que tem interesse mesmo em estar se relacionando não só com financiamento de pesquisa governamental, mas ele quer também estar no métier do desenvolvimento de tecnologia que diz respeito também a um business. Existem coisas atraentes. Então, eu acho que faz parte também de como o acadêmico se coloca diante da situação. Ok? Não estou dizendo para cortar vínculo com a indústria, não necessariamente, mas como esse vínculo é estabelecido, não é só a indústria que estabelece, somos nós também que aceitamos e às vezes até estamos propondo esse tipo de situação. Então, eu não penso que é um único ator aí. É um problema do ecossistema. É um problema do ecossistema. É o ecossistema científico que está distorcido. A indústria faz parte dessa distorção. Mas você tem pesquisadores com baixa integridade científica, não estou falando integridade moral, mas científica, diminuindo realmente a qualidade da informação em prol do impacto científico pessoal, né? Então esse não é um problema originário ou exclusivo da relação com a indústria, né? Você tem médicos que, independente de indústria farmacêutica, agem muito com conflito de interesse em relação ao seu trabalho, né? Você tem médicos que promovem os seus procedimentos, às vezes em pacientes que não precisam fazer esses procedimentos. Você tem uma indústria hospitalar que está cada vez mais distorcida no Brasil, por exemplo, que promove overuse de procedimentos com fins mercantilistas. Não estou dizendo que não deve existir o capitalismo, mas a coisa está ficando exagerada. Ok? Então, existe, na verdade, um ecossistema que prejudica isso que estão chamando do ideal da medicina baseada em evidência. E a indústria é parte desse ecossistema.
Esse tipo de postura é uma postura que você diz: o problema é lá, não é em nós. E todos nós reconhecermos a nossa parcela de responsabilidade sobre a ilusão da medicina baseada em evidências, penso que é uma atitude mais adequada. Esse maniqueísmo tem consequências. Esse maniqueísmo leva a coisas do tipo teorias da conspiração. Estatina é invenção da indústria. Essas vacinas fazem mal, é invenção da indústria. Não vou me vacinar porque foi a indústria que fez a vacina, né? Tem uma lei aí do off-label dessa semana que de uma maneira superficial as pessoas estão criticando, pensando que é alguma coisa política, pode até ter um lado político. Mas por que não analisar mais profundamente os prós e os contras dessa lei, antes de usar o mundo maniqueísta? Nesse mundo maniqueísta, críticas válidas aos Estados Unidos, ao imperialismo americano, fazem com que, de uma maneira, ao meu modo de ver, inadequada, as pessoas amenizem o erro da Rússia ou de Vladimir Putin. Então, esse mundo maniqueísta, isso aqui é que é o negativo e esse lado é o positivo, faz com que enviese a nossa visão em relação a como melhorar o mundo, em relação a onde estão os problemas do mundo. Um dos pontos colocados por esses autores é que praticamente o financiamento de pesquisa é da indústria, não é do governo. Isso não é verdade. No relatório de 2019 do Congresso americano, 43% das verbas de pesquisa básica é governamental e 14% vem das universidades, de verba da própria universidade, e apenas 33% da pesquisa básica é da indústria, é financiamento da indústria. A pesquisa básica é onde se faz as descobertas. Claro que a indústria prevalece mais no financiamento quando você está traduzindo essa descoberta para a prática ou testando de uma maneira mais aprimorada essas descobertas. Mas não é verdade de que o governo está dando espaço para a indústria. Pelo contrário, ao longo do tempo, o financiamento em termos absolutos da verba de pesquisa do governo americano só tem aumentado. É claro, agora o da indústria aumentou mais ainda, pegando um percentual maior atualmente das pesquisas mais de aplicabilidade. Mas as pesquisas básicas, que são mais arriscadas, eu não sei no que vai dar, a maior parte realmente são verbas não relacionadas ao business. 33% são verbas do business. Então não é bem assim. O mundo é complexo, o mundo é diferente. A discussão e a crítica à medicina baseada nisso deve existir. A crítica à indústria deve existir. Mas dessa forma a gente cria um mundo maniqueísta que faz com que a gente interprete as coisas de uma maneira adequada. E eu acabei de dar os exemplos. Estatina é a conspiração da indústria. Isso dá ibope, isso dá clique, isso dá seguidores. Então a gente tem que naturalmente ter cuidado. Esse tipo de crítica também dá seguidores porque é uma postura religiosa, maniqueísta. Existe o bem e existe o mal. E nessa postura maniqueísta a gente ganha mais seguidores, porque se você passa a entender na questão da fé. Então eu acho que é um bom artigo do ponto de vista de vários aspectos que se levanta. Quem me conhece, eu sou um crítico da relação que a indústria tem, mas não acho que é nesse tipo de polarização que a gente evolui do ponto de vista de analisar como a sociedade está lidando com o paradigma científico. Esse evitar da polarização é muito importante. E a própria experiência que nós tivemos com a pandemia mostrou que a gente evolui mais devagar se a gente polariza. Portanto, esse artigo realmente teve uma grande leitura. Nem olhei índice Altmetrics dele nem nada. Podia ter olhado para comentar aqui com você. E mostra que quanto mais polarizado você fica, mais atenção você tem. Mas nem sempre é essa polarização ou essa atenção recebida que leva a uma evolução do mundo, como uma evolução ideal do mundo. Okay? Então eu tenho uma postura crítica e eu temo que esse tipo de postura alimente alimente também um certo negacionismo, e eu digo um negacionismo em relação a ver as coisas de uma maneira ampla e ver outros pontos de vista que devem ser vistos quando a gente analisa problemas complexos. Não sejamos simplórios. Essa é a minha reflexão.
e até a próxima sexta.